André, boa tarde. O meu nome é Inês Carreira, sou colaboradora da editora Jaguatirica, a editora que publicou estes três senhores aqui ao meu lado. Nós vamos fazer aqui uma mesa, uma conversa descontraída com eles. São três escritores da Jaguatirica, no entanto temos também dois escritores da editora Gato Bravo, que é a editora irmã da Jaguatirica em Portugal. Então, Juca Cerrado e Leonardo Almeida Filho foram publicados recentemente pela Gato Bravo, em Portugal. O meu sotaque não tem nada a ver com isso, é porque eu sou colaboradora da Jaguatirica aqui no Rio de Janeiro. Mas, por coincidência, os dois foram publicados na minha terrinha, estão agora sendo publicados aqui pela Jaguatirica, e o Edgar Leite já tinha sido publicado aqui pela Jaguatirica. Nós vamos fazer uma mesa de conversa sobre o conceito de brasilidade, como é que ele atravessa a obra dos três, os costumes e os símbolos da brasilidade. Então, se calhar para começar, eu gostaria de perguntar a cada um deles o que é que eles entendem por essa coisa que nós chamamos de brasilidade. Talvez definir cada um o que é que entende por brasilidade, e daí eu gostaria de entender também como é que essa brasilidade atravessou o processo criativo nas três obras, salientando que são obras de estilos muito diferentes. Daquele lado ali temos duas obras de ficção, eles já vão falar sobre elas. Aqui ao meu lado eu tenho um historiador, portanto é uma obra de pesquisa, de história, não é? Então são modelos diferentes e processos diferentes, mas como é que eles, neste caso, estas três obras em específico, foram atravessados por essa brasilidade. Eu gostava de começar aqui com o nosso professor de História, o Edgar Leite, explicar um pouquinho o que é para si a brasilidade e como é que ela atravessou esta sua obra, Predadores Repensando o Brasil nos seus fundamentos morais. Bom, obrigado. Eu gostaria de agradecer pelo convite, agradecer à editora Jaguatirica pelo trabalho sensacional que faz, do ponto de vista editorial, e dizer que este livro, o primeiro volume, pelo menos mais dois, um ou o segundo já está pronto. Eu espero também publicar pela Jaguatirica ano que vem, brevemente, estarei encaminhando, que é, de certa forma, uma continuação desse também. Bom, Predadores, fruto de um estudo que eu venho desenvolvendo já há provavelmente uns 25 anos, estudo de pesquisa sobre diversos aspectos fundamentais das origens, que explicam a origem da sociedade brasileira. Eu sempre fugi um pouco ou muito das explicações correntes presentes na historiografia. Nunca tive, não que eu discorde assim absolutamente, mas eu sempre busquei um caminho um pouco mais original, um caminho próprio para entender a formação da sociedade brasileira, me baseando mais em autores dos anos 30, 40, 50 e buscando também determinados elementos importantes para entender a sociedade, que são elementos de natureza espiritual e elementos de natureza moral, coisas que são difíceis de serem tratadas, temas que são difíceis de serem tratados na história. Então eu procurei dimensionar o papel da religião na história e no desenvolvimento da sociedade brasileira e o efeito disso sobre o comportamento das pessoas. E eu, em Predadores, que culmina, eu tenho 4 livros anteriores, algumas dezenas de artigos sobre o assunto, mas o Predadores é o livro que realmente deu conta, é o primeiro, no fundo, no qual eu considero que eu tenha chegado a alguma conclusão a respeito disso. O que eu sustento aqui é que o Brasil, como sociedade, ele se constituiu num universo, a partir de um universo de leniência
de fragilidade moral muito expressiva, desde o princípio. Os portugueses e outros estrangeiros, outros colonos que vieram para cá, vinham para cá em grande parte para fugir de estruturas sociais mais rígidas ou dotadas de uma autoridade moral mais expressiva. E isso aqui era potencializado no Brasil porque, apesar de outros países da América Hispânica terem populações indígenas também, entre os incas ou entre os astecas, você tinha estruturas prévias, sólidas do Estado, e populações que entendiam, ou sabiam, ou tinham uma tradição de viver num universo ordenado, moralmente, por exemplo, onde você sabe exatamente o que é bom, o que é mal, o que você pode, o que você não pode fazer. E as populações indígenas da América Portuguesa, ao contrário dessas, eram sociedades muito frágeis do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, não tinham, por exemplo, cidades, nem um Estado desenvolvido, e esse foi um fator que potencializou a leniência. Houve aí uma criação de uma sociedade a partir de poucos elos fortes estruturais. E eu cheguei à conclusão que isso foi percebido pela administração portuguesa imediatamente, foi percebida a fragilidade dessa sociedade, como era arriscado viver numa sociedade assim, ou manter uma sociedade assim, porque ela estava em permanente processo de desagregação e o sucesso das atividades econômicas nela era muito duvidoso. E a Companhia de Jesus, que para cá foi muito caminhada nos anos 40 do século XIX, no século XVI, ela foi mandada para cá exatamente para tentar colocar alguma ordem nessa história. Quer dizer, incutir nas pessoas determinadas crenças, reforçar, no caso dos portugueses, que tinham abandonado. Você tem pessoas aqui no Brasil, portugueses que vinham para cá e se entregavam totalmente às práticas indígenas, viravam índios. O Sancheta chega lá e encontra o líder da comunidade portuguesa lá em Cananéia, de Santos, andando vestido de índio, com um monte de mulheres índias, um monte de filhos andando no meio da coisa, e ele fica impressionado como eles haviam se desagregado culturalmente, né? E então era incutir, restaurar essas pessoas, essa coisa da autoridade, do poder, do bom comportamento, e instalar inclusive esse tipo de lógica, já que aqui essas populações indígenas não tinham nem Estado, nem cidades, nem uma estrutura, uma história de conhecimento disso. E o que eu afirmo nesse livro é que nos próximos 210 anos, a Companhia de Jesus vai fazer um esforço tremendo para tentar ordenar essa sociedade. Mas ao mesmo tempo que ela faz esse esforço, que é um esforço de construção de escolas, construção de prédios públicos, uma série de coisas para poder capacitar a sociedade a se entender como algo maior e fazer com que a sociedade pudesse se voltar para o bem comum, para além das suas particularidades, porque esse era um problema que sempre era observado, que aqui no Brasil ninguém se preocupava com o bem comum. Então, o papel dos jesuítas era fazer as pessoas se preocuparem com o bem comum. Apesar de todos esses esforços, 210 anos de esforço contínuo, o que você vê e aí eu provo isso no livro, né? O que você vê que aconteceu é que se gerou, paralelo à ação da companhia, um sentimento anti-jesuítico fortíssimo. E você tem vários pensadores, Gabriel Soares de Souza, Thomas Beckmann, o líder da famosa revolta de Beckmann, que é um momento importante da história colonial, Paulo da Silva Nunes, que vão teorizar exatamente o contrário. O que eles vão dizer é que o Brasil tem que ser aquilo que ele era desde o princípio e aquilo que ele tem que ser pela sua natureza. Quer dizer, uma sociedade na qual os agentes sociais são livres para agir em função dos seus próprios interesses, e a questão da religião tem que ser deixada em outro campo. Ela não pode influir na forma como as pessoas atuam. Você vai pensar, isso faz sentido com o que eles estão querendo dizer? É que você não pode ter naquilo que você faz
qualquer tipo de regra moral, qualquer tipo de percepção do que seja ser bem ou mal, e a moral, ela tem que ser determinada, quer pela sua vontade, pelo que você acha que é bom, quer por um relativismo, ou seja, algumas coisas às vezes são boas, outras vezes não tanto, algumas coisas são mais, outras coisas não sempre tão mais assim. Mas jamais eles acreditavam na perspectiva de uma moral objetiva, ou seja, alguma coisa que as pessoas sejam capazes de fazer bem, nas mesmas circunstâncias, da mesma forma. Então, esse movimento é um movimento importante, porque em determinado momento, isso entra em acordo com o Marquês de Pombal e as reformas pombalinas, por razões totalmente diferentes, né? Marquês de Pombal, ele queria eliminar a Companhia de Jesus, o seu papel de importância na estrutura política e cultural portuguesa, e para isso ele elimina do Brasil esse elemento que era um elemento ordenador. E a partir desse momento o Brasil se configura mais ou menos da forma de que é como ele é hoje. Quer dizer, um país que tem, por natureza identitária, uma leniência moral específica. E isso, a história disso, e eu vou nos próximos volumes trabalhar mais, principalmente a partir de 1759, em direção, pelo menos até a segunda metade do século XX, isso caracteriza a construção da sociedade brasileira como uma sociedade original, porque a ausência de um elemento moral consistente faz com que as pessoas não consigam assumir posições consistentes, principalmente no campo, principalmente do ponto de vista político. Porque você assumir posições consistentes, por exemplo, a organização de partidos e a organização de posições firmes no campo da política, exige que você tenha uma noção muito clara de que seus atos, eles são bons e devem ser sustentados porque são bons, até o limite. E a gente vê isso muito claramente nos Estados Unidos, na Declaração de Independência dos Estados Unidos, lá no finalzinho, está escrito assim: nós vamos fazer tudo isso, nós estamos dizendo, e para isso nós hipotecamos as nossas fortunas, os nossos bens e a nossa honra. E realmente, durante a Guerra da Independência dos Estados Unidos, famílias foram devastadas, famílias se arruinaram. Um tipo de coisa como essa, ou seja, que implica um senso de moralidade muito forte, jamais aconteceu no Brasil por conta das particularidades dessa formação. E, na verdade, o Brasil é o que é hoje, inclusive unido, assim, essa coisa gigantesca, em grande parte por conta dessas características. Embora você tenha visto ao longo da história um ou outro movimento sedicioso no Brasil, esses movimentos sediciosos, eles nunca se desenvolveram o suficiente para que as pessoas pudessem saber qual o preço a ser pago. Quando eles percebiam o preço a ser pago por isso ia muito além do confortável, eles sempre recuavam. Então, o Brasil tem essas particularidades em função e decorrência dessa história, né, formativa. E a história do Brasil é absolutamente original, ela não é comparável à história de nenhum país latino-americano. Ele guarda, sim, uma correspondência com a história portuguesa, porque o Brasil, em sua origem e a sua estrutura, ela é composta por portugueses. Tem um amigo meu, esse professor que passou esse livro, o Dr. José Eduardo Franco, professor da Universidade de Lisboa, catedrático de Estudos do Tomar. Ele disse que sempre que está na opinião dele, o Brasil é um Portugal sem vergonha. Aí eu falava assim, mas é exatamente isso, porque os portugueses que construíram o Brasil, eles construíram um país diferente de Portugal, embora eles fossem portugueses também, né? Mas é um país onde esses elementos morais, esses elementos formais não existiam, e todos aqueles que acabaram chegando depois ao Brasil se incorporaram nesse projeto, que é, de certa forma, um projeto bem sucedido, porque apesar de tudo isso, o Brasil continua existindo. Continua existindo. Ele vai existindo dessa forma, e não há assim, nenhuma ameaça que o Brasil deixe de ser como é, e nem deixe de ser o que é completamente. Então, no segundo volume, que vai se chamar Identidade Dissidente, onde eu estudo como é que essa formação, como é que essa identidade ela vai se configurar, principalmente a partir da expulsão da companhia. Eu vou mostrar como é que essa identidade
é totalmente paradoxal como é que o Brasil se transformou no país mais religioso do mundo e, ao mesmo tempo, ele mantém intacta a sua leniência moral, os paradoxos disso e os problemas disso no Estado do Brasil. É como a sociedade brasileira é uma sociedade permanentemente transtornada por essa dupla experiência. É o país mais religioso do mundo, estatisticamente. Todas as pesquisas internacionais confirmam. 95% das pessoas do Brasil acreditam em Deus, o que é um índice muito superior a qualquer país. Igual ao Brasil, só existem mais 2 países. Conheci 3, né? 2 países são muçulmanos. No Islã é difícil se averiguar, porque na verdade as pessoas são obrigadas a acreditar nesse tipo de coisa. Mas dos países seculares, laicos, você só tem 3 países que são tão religiosos como o Brasil. Por ordem, o Brasil, a Índia e os Estados Unidos também. São os 3 países onde você tem maior índice de crentes. Isso é uma coisa relevante, uma coisa importante. Né? Então, o nosso objetivo é começar a estudar inicialmente essas questões morais, de predadores, e agora, no próximo, nós vamos estudar um pouco o papel da religiosidade, que no fundo é a religiosidade jesuítica, de fato, e como isso se configurou ao longo do tempo e constituiu a identidade brasileira. Ou seja, no fundo, o seu livro talvez introduza o tema central desta discussão, que é esse conceito tão abrangente e tão diverso que é a brasilidade, dentro de com todos os seus paradoxos e as suas e as dificuldades que nós temos mesmo para entender a formação, o que é que está por trás. É por isso que é preciso muito estudo e pesquisa e sair um pouquinho fora do senso comum que nos leva a caracterizar o Brasil como isto e como aquilo e claro, sempre muito atrelado à colonização portuguesa, isso é inevitável, mas talvez sair um pouquinho da nossa caixinha e entender de forma mais a fundo o que é que isso de facto implica para o que o Brasil é hoje, não é? Tem outras questões aí. A própria língua portuguesa tem determinadas características. Eu tenho um amigo lá na Holanda, ele chama isso de portuguesia. É uma forma específica de entender as coisas e o mundo. Ariano Suassuna, que era muito, ele dizia que ele gostava lá de Portugal porque eles falavam português, acima de tudo. Ele achava ele que envelhecia em Portugal. Pode dizer, mas eles falam muito mal português. Eles cortam todas as vogais, e as vogais, que são as coisas mais lindas da língua portuguesa, os portugueses se recusam a pronunciá-las, né? Tem essa teoria sobre isso. Mas, de qualquer forma, né? E esse é outro tema interessante para se falar, né? Como é que a evolução da língua portuguesa nos 2 cantos do Atlântico, porque os portugueses têm essa arrogância de achar que a língua portuguesa original, ou as formas da língua portuguesa originalmente estão mais próximas do português de Portugal atual e também, no entanto, já me explicaram, um professor de linguística me explicou que a fonética do português do Brasil, não exatamente a sintaxe e a gramática, mas a fonética do português do Brasil é mais próxima ao português medieval do que a fonética do português de Portugal hoje, que come as vogais. Parece mais um polonês. Exatamente, parece russo às vezes, parece que nós falamos rápido. E tudo isso acho que é muito importante para discutirmos o que é o Brasil hoje também. A importância que o Brasil tem, inclusive, para a língua portuguesa, porque não fosse o Brasil, a língua portuguesa seria uma língua muito inexpressiva no mundo, né? São os 200 milhões aqui que tornam a língua portuguesa a quinta, se não me engano, mais falada. E nada mais a propósito que o Leonardo escreveu um livro, tivemos a conversar um pouco antes de nos sentarmos aqui, que é o Grande Mar Oceano, que trata justamente, é um romance histórico, ficção, mas ele também teve que fazer uma pesquisa intensa sobre esses fluxos migratórios entre Portugal e o Brasil. E vou-te dar a palavra para tu também falares um pouco sobre o que tu entendes como esses aspectos simbólicos da brasilidade e como é que eles atravessam o teu processo criativo no teu livro. Obrigado. Em primeiro lugar, boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Horário do almoço, se vocês tiveram almoçado esse debate aqui. Bem-vindo. Olha lá, é bem de fora ali. Bom,
O professor Edgar, professor da ciência histórica, ele falou uma frase interessante: a gente prova tal coisa. Esse é um princípio da ciência, tentar provar de alguma maneira alguma verdade. No meu caso, a literatura não está aqui para provar nada, ela está aqui, inclusive, às vezes, até para desprovar ou instigar, é fazer refletir. A literatura é outro departamento. Muito embora toda uma discussão de que a literatura também talvez seja um tipo de ciência, né? Abraham Morgenthau fala sobre a ciência do progressivo, uma delas seria a própria literatura. O estudo do professor Edgar, ele termina em 1759, que é justamente quando começa a minha história. Engraçado essa coincidência aí. Não é coincidência, né? Essa fragilidade moral do brasileiro, ela acaba construindo uma mitologia toda própria do brasileiro. O brasileiro é pacífico, né? O brasileiro é um povo pacífico, é um povo cordial, né? Há uma democracia racial no Brasil. A gente sabe que tudo é balela. O brasileiro é, no princípio, um povo muito violento. Que eu digo, os índices de feminicídio, de linchamento que acontece por aí. Democracia racial no Brasil, gente, a gente sabe que isso é só ver o extermínio da comunidade negra nas periferias do Brasil o tempo inteiro. Agora mesmo no Congresso a gente viu um deputado destruindo uma obra de arte que fazia a defesa e a valorização do negro no Brasil. Então, há a construção de certos mitos que fazem com que muita gente acaba acreditando: o Brasil é um lugar de paz, de sossego, onde há democracia. Mentira. E eu quis fazer isso na literatura. Como é que eu vou fazer isso? Eu não estou aqui como cientista, como pesquisador. Eu criei uma história. O Grande Malociano, na verdade, começa em 1971, auge da ditadura militar do Pedro Médici, quando um bibliotecário contratado pela Biblioteca Nacional para dar ordem a um ambiente chamado Sala de Triagem, que existe na Biblioteca Nacional, é onde aquelas doações de acervo de pessoas que morreram vão para lá, para eles avaliarem que livros são interessantes para a biblioteca. Esse bibliotecário, em 1971, tem acesso a um antigo baú, que foi uma doação feita em 1955, que ele estava lá desde 1955, e quando ele abre aquele baú que está desgastado, ele encontra vários volumes manuscritos. Quando ele começa a ler, ele vê que é a história de uma portuguesa, Lúcia dos Prazeres, que migra com o marido em 1778 do Brasil. A partir dali, quando ele começa a ler essa história, o meu leitor, vai estar lendo essa história pelos olhos desse bibliotecário, Moisés. Até o século XVIII, final do século XVII e XVIII, havia um processo de migração, de migração para o Brasil, que era um processo colonizador, e que muda com a descoberta de ouro das Gerais, e há uma migração em massa, começa uma migração em massa do Brasil de portugueses, né, buscando ganhar a vida nesse processo de exploração do ouro. O que faz com que a coroa, no século XVIII, a partir dos 700, eu não lembro exatamente, ele proíbe, não é qualquer português que pode ir para o Brasil. Vai ser apenas aqueles nomeados pela coroa, né, que tem alguma função. E aí já começa eu vou tratar dos temas da fragilidade moral a partir da ficção. A minha personagem diz: a gente comprou nessa passagem, venderam tudo que tinha e subornaram alguém no Porto de Lisboa, ainda tiveram que fugir para um cantinho lá que era para as autoridades da coroa não descobrirem que eles estavam vindo do Brasil. Ou seja, corrupção não é injeção do PT. Corrupção é quase uma coisa inerente do ser humano. Mas enfim, essa é uma longa discussão, veja por uma mesa de filosofia. Eles mudam para o Brasil, já começa por aí, por essa instauração da corrupção no Porto de Lisboa. E no Brasil, outra coisa que vai dialogar com o que o professor falou aqui, o marido dessa... Não vou dar spoiler, tá, gente? Não sei se é, né? O marido dessa minha personagem, ele não se torna índio, mas ele se torna quase como brasileiro daquele total. Ele se entrega à cachaça, às mulheres, ao jogo que ele já trazia também, né? E por conta disso, essa minha personagem, que aqui escreve os tais volumes que estão sendo lidos em 1971, ela tem que se virar. Eu estava pensando com a Inês, eu acho que esse meu romance, depois de reler, é um romance feminista, porque na verdade, Lúcia dos Prazeres, no século XVIII,
A filha que ela vai adotar, Joaquina, no século XIX, e a filha que Joaquina também vai adotar, veja, elas não têm ligação sanguínea, elas estão uma adotando a outra. Ingressa no século XX, essas mulheres são mulheres completamente independentes, fortes, e elas vão pontuando, e aí tem um outro diálogo que eu vou chegar, eventos históricos da história do Brasil. Então, por exemplo, quando ele chega no Brasil, é justamente quando o Rio de Janeiro está se tornando vice-rei. E ela vai testemunhar todo esse processo. Esse testemunho é a chegada da família imperial em 1808. Só que meus personagens, eles não são personagens ativos da história. Eles são, como nós brasileiros, testemunhas da história. Então, assim, ela não está influindo em nada, mas ela está registrando cada momento. Como é que a coroa chegou e começou a marcar as casas, porque ia tomar aquelas casas para que a nobreza, né, portuguesa se instalasse. Então ela até brinca, então, assim, eles estão nos botando a corrente, a Lúcia. A filha da Lúcia, um pouquinho, é uma figura típica do século XIX. Ou seja, aquela idealização da mulher romântica. A gente sabe que a mulher romântica é toda uma construção ideal, né? Aquela mulher romântica, por exemplo. A minha Joaquina, muito embora ele escreva de uma maneira romântica, claro, não tem como ele escapar dessa influência, ela é uma mulher que foge completamente dos parâmetros românticos. Ela se apaixona pelo dinheiro, ela toma conta dos negócios, enfim. Joaquina, os negócios não tem como coisa para vocês. Essa eu preciso entregar. Joaquina foi baseada num personagem histórico. Na vida da família real no Brasil, o bibliotecário real negou-se a vir acompanhar a biblioteca, mandou o filho dele. Então o filho dele, que também trabalhava como manufatura da biblioteca do rei, veio para o Brasil. E chegando aqui, isso é fato histórico, tá? E chegando aqui, enfim, se namorou de uma brasileira, que era filha de português, e eles têm um filho. Uma filha, na verdade. Só que não eram casados, pensa no escândalo, a mulher era uma mulher de família, carioca, tudo mais, né? O que acontece? A pequena Joaquina vai para a roda dos enjeitados. E o que se sabe dela historicamente a certidão de nascimento vai ter que ela nasceu no dia tal, que foi entregue, e depois ela desaparece da história, porque eles sumem na história. Até que o Leozinho aqui resolveu botá-la aqui. Então a minha Joaquina é essa criança que foi entregue na roda dos enjeitados. O detalhe, outro ponto na história, a gente vai ver, eu estou tentando trabalhar esses mitos da democracia racial do Brasil. A gente percebe a crueldade que os brasileiros são tratados a partir da figura de um negro, que é escravo, né, claro, e que... Vou falar aqui, vou falar a história. Só sabe o seguinte, no texto, ele vai pontuando determinados mitos da democracia racial do Brasil, da democracia do homem cordial brasileiro. A gente vai percebendo que a violência, ela está o tempo inteiro pontuando a nossa história. O relato da Lúcia dos Prazeres, todo o trajeto, do Tiradentes até a Forca, é uma coisa assim, eu já tenho escrito, parece que foi escrito, que é de uma violência tremenda. Como um homem comum, Tiradentes era fichinho perto das pessoas que tramaram, né? Ou seja, pagou o pato ali. E ela vai narrando toda essa história. Como aquele homem que se meteu com as ideias francesas, ela fala assim, não se meta com essas ideias francesas, porque pode se dar mal. Aí ela relembra Gustávora, ela fala, quem mexe com a coroa, eu vi isso, eu era criança. Ela testemunhou Gustávora na Praça do Congresso, né? Quem mexe com isso se dá mal. Mas enfim, a gente ingressa no século XX com Isabel, que é uma filha portuguesa adotada por Joaquina, e a Isabel é a mulher típica, é uma espécie de Paulo Honório, de saias, do romance brasileiro, que representa bem o nascente capitalismo no Brasil. É aquela mulher que aplica, que investe, enfim, e que vai formar uma pequena situação estável financeiramente a partir desses investimentos e tudo mais. E a gente conhece um pouquinho dessa mulher. Então vejam, são três mulheres muito fortes que atravessam a história do Brasil, quase como uma espécie de Forrest Gump.
porque elas estão naqueles momentos da história do Brasil, escreveram em seus relatinhos que o nosso Moisés, que é o bibliotecário de 1971, cujo pai integra um grupo paramilitar, e aí entra de novo a história, que é todo uma tribo, ele vai ler essa história para a gente. Bom, como eu falei no início, no meu caso, completamente diferente do bibliotecário, é de literatura. Então, na verdade, vocês vão adentrar essas histórias, mas percebendo, claro, que o José Cabaleiro, subtexto, não. O que está latente no conteúdo do manifesto é justamente essa formação da brasilidade, porque são 250 anos de história com personagens acompanhando e pontuando exatamente o que está acontecendo em suas vidas. Essa é a história de Grande Mar Oceano. E a ideia do Grande Mar Oceano é que, apesar de se falar que o Grande Mar nos separa, a ideia é que não, o Grande Mar une. Ele vai falar de migração. Hoje a gente está vendo um processo inverso, são brasileiros que estão migrando o Grande Mar Oceano para Lisboa. Estão fazendo o trajeto que Lúcia fez em 1778, os brasileiros estão fazendo para Portugal. E o Grande Mar Oceano, esse gigante líquido do Rio Oceano. É isso, por hora. Obrigado. Muito obrigada, Renato. E também nada mais a propósito de outro autor também publicado em Portugal e cujo romance que tem uma perspectiva diferente, é ficção de mistério, mas centralizado numa figura que é conhecida e que é um símbolo dessa brasilidade no mundo, não só para os brasileiros, mas para o mundo, Cristo Redentor. E enfim, também um livro publicado em Portugal. Aliás, depois no final eu tenho uma pergunta para vocês os dois. E também para o Edgar, mas vocês os dois mais especificamente por terem sido publicados lá agora. Por favor, apresente o seu livro e também dialogando com essa perspectiva do que se entende por um conjunto de símbolos e mitos sobre o Brasil hoje. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado a todos que nos aceitaram agora conosco, pelo Flamengo. Estamos aqui. Obrigado a Bravo, a Ana Felipe, a Paula, meus colegas aqui presentes. É o seguinte, eu sempre, desde pequeno, a gente ouvia que perguntava quem foi construído o Cristo Redentor? E foi todo assim, não, foi o francês, o governo francês do brasileiro. Nunca ninguém me respondeu exatamente quem foi construído o Cristo Redentor. E durante um ano eu fiz uma pesquisa bastante profunda, né, em relação a isso, trocando e-mails com o Arquivo do Vaticano, juntando aqui a Arquidiocese, a Biblioteca Nacional. Aliás, coincidentemente, o meu herói também é um bibliotecário da Biblioteca Nacional. E eu quis mostrar, não de uma maneira didática, porque tem vários livros que falam sobre a construção do Cristo, né, de uma maneira bem literal, específica, falando sobre dados, etc. E tal. Mas eu queria contar isso através de uma história boa, de um romance. E criei, antes da descoberta, não sei se alguém sabe, mas o Cristo Redentor tem um coração aqui em cima. E no final da obra, o engenheiro-chefe cimentou uma garrafa com uma mensagem. E isso gerou um certo mistério. E durante as investigações que eu fiz, eu descobri, inclusive, uma associação com os maçons. E não tem nada a ver com psicologia, porque os maçons são contra. Não tem isso, nenhum tipo de símbolo religioso. Mas foi muito interessante, porque isso me levou até a Idade Média, até os Templários, e vindo pelos descobrimentos, passando pelos movimentos revolucionários até o dia de hoje. Eu, assim como o meu colega, eu não vou ficar contando muito porque é uma história de mistério. Então, se você não vai falando muito. Mas o fato é o seguinte: é um romance, né, em que eu coloquei uma situação que realmente aconteceu, porque em 2007 o Cristo Redentor foi considerado a 7ª maravilha do mundo moderno. E um escultor francês, que havia sido contratado, a família dele, que já morreu recentemente, entrou com uma ação. E isso foi até o Supremo, requisitando os direitos autorais da imagem do Cristo, né? E querendo os royalties em cima disso. Obviamente eles perderam, né? Até porque está tudo documentado, eu fiz a bisneta do consultor, tem um contrato com esse escultor, que é o Paulo Andotti, onde ele foi pago para fazer um desenho na cabeça e nas mãos, simplesmente isso. Então tem muita confusão, até porque antes disso,
Em 1859, um padre chamado Pierre Marie Mosse, padre francês, e quando chegou no Rio de Janeiro, ele ainda entrou pela Baía de Guanabara, ele viu aquele quer dizer, o mundo corcovado, falou que ali tinha que ter um símbolo religioso. Ele, se não me engano, ele estava alocado ali no Colégio Imaculada da Conceição, na Praia de Botafogo, que era um convento antigamente, e ele sempre viu o morro, e quando teve o evento da abolição da escravatura, em 1888, a princesa Isabel, ele teve a princesa Isabel levou, olha só, vamos fazer uma homenagem, isso a princesa Isabel tocou. Tanto é que existe muita confusão na história que a princesa Isabel teria feito, a autoria de montar um símbolo religioso naquele momento, que não é verdade. Foi esse padre. E aí talvez tenha até a confusão dos franceses em relação a isso. E em 89 nós tivemos a proclamação da República. Evidentemente, você tinha também toda uma linha de não simbologia de associação da igreja, do Estado, uma coisa toda. E esse projeto morreu. Em 1919, o 20, das pessoas que eram presidente na época, e que era maçom, era um mestre maçom de português, foi que deu autorização para o projeto. Enfim, tem várias histórias que a gente pode ver desse livro, e foi em função de que nós vivemos pelo centenário da independência no ano seguinte. Tanto é que o Copacabana Palace, a pedido dele, para o Otávio Leme, que era um grande empresário na época, para fazer um hotel que pudesse receber a personalidade, porque ter vários eventos, evidentemente que um ano daria para se construir uma obra desse tamanho. E a história é riquíssima, porque você imagina que naquela época era construído a 700 metros do nível do mar, num espaço de 15 metros quadrados, um estado de 38 metros de altura, quer dizer, sem o equipamento de segurança que nós conhecemos hoje. Uma obra que demorou 6 anos e não morreu um operário. Não morreu ninguém. Se a gente pegar a condição da Ponte de Niterói, a gente vai ver que foi uma tragédia em termos dessa estatística. E a história é belíssima. E você tem pessoas, vidas humanas, que moraram em cima durante 6 anos. E eu quis contar isso de uma maneira agradável, através de um fato verídico, e mostrar aos brasileiros que o Cristo, ele é uma construção de um brasileiro, financiado pelo povo brasileiro, onde não teve nenhum tipo de dinheiro envolvido, e é uma história muito interessante. Só que você tem várias maneiras de a gente contar uma história, e eu preferi através de um romance de mistérios, e que ficou muito prazeroso, segundo quem já leu. Então é isso, gente, eu não posso contar muito, senão eu perder a graça do negócio. Mas é um livro que está aí, a cara de São Paulo, do nosso Antônio de Portugal, que aparece no Brasil. E eu vou até dar aqui para vocês, se quiserem dar uma olhada aqui. Bom, o mistério você vai ter que ler, cara. Olha só, gente, o negócio é o seguinte, hoje eu acordei com esse símbolo aqui, com a camisa do Flamengo, evidentemente. Não tem nada mais simbólico do que hoje a camisa do Flamengo em termos de brasilidade, E um treinador chamado Jesus. Exatamente. Aliás, você sabe que eu estava em Portugal, eu estava numa plateia de português e tal, e eu falei para ele, olha só, a gente queria agradecer os portugueses e dizer o seguinte: Jesus está vivo, pegou um avião e foi para o Rio de Janeiro fazer o meu time campeão. Evidentemente que todo mundo gostou, porque o Jesus, impressionante a fama que esse cara tem lá em Portugal, você sabe disso. Mas o fato é o seguinte: aqui tem um coração, como eu estava falando. E dentro desse coração, aqui não vai dar para ver, tem uma garrafa cimentada e que tem uma mensagem. Qual é essa mensagem? A gente pode ter mil ilações em relação a isso. Eu sei de algumas coisas que podem ser o que tem lá dentro. Mas eu queria te criar um mistério para que tenha um interesse de você saber como é que foi feita aquela obra. O quão duro foi a percepção da construção desde o começo, digamos assim, porque você também tem no começo, o primeiro projeto era um Cristo com um globo na mão e uma cruz na outra. E essa maquete foi colocada na Rio Branco. E o povo carioca, realmente bastante não, considerou que era o Cristo da bola, porque a Fúria, obviamente, não gostou da brincadeira. Então, na época, o cardeal falou o seguinte: eu quero que de longe vocês vejam uma figura religiosa. Eu quero que o cara está de longe, porque ele está vendo agora desse tamanho em cima. E é um engenheiro, o Eduardo da Silva Costa, que estava em Botafogo, na casa do pai dele, e de repente estava sendo instalada uma antena de radiotransmissão para os Estados Unidos, que era pela antiga Light, que controlava
os bondes, depois a telefone no Rio de Janeiro, e a eletricidade também. E aí ele entendeu que era a saber, ele falou, é isso. Então ele foi para a ilha de Paquetá, ele foi para Duque de Caxias, ele fez um torno em torno do Morro de Corcovado para saber o que era melhor. E quando ele viu essa cruz, que na realidade era uma antena, ele falou, é isso. Então, a partir daí, bom, mais ainda é que você sabe que lá em Portugal tem um Cristo, né, que foi baseado justamente, né, no Cristo do Rio de Janeiro, em função da comemoração de Portugal não ter entrado na Segunda Guerra. Né? Enfim, gente, é uma história interessante sobre uma coisa que é nossa, construída por brasileiros, financiada pelo povo brasileiro, e isso tem que ser ressalvado. A maioria das pessoas não tem noção de quem realmente construiu isso. Está lá, todo mundo vê todo dia. A gente acorda de manhã, a gente passa aqui na cidade, mas a gente, alguns cariocas até nem foram ainda no Cristo Redentor. Né? Então eu só quis enaltecer o poder e a capacidade do povo brasileiro, quando ele resolve fazer uma coisa decente, ele faz. E não houve um desperdício de dinheiro. Todo o dinheiro arrecadado foi prestado conta. Para você ter uma ideia, a valores de hoje custaria 3 milhões de dólares. Porque por 3 milhões de dólares, você não compra nem a licença do IBAMA. Entendeu? Então, é isso. E é uma história interessante. E eu, através de um romance, porque esse romance também não tem graça, né? Eu quis colocar isso de uma maneira bem suave e mostrar, através da história, o porquê da história do Cristo e como ela foi construída. Tá bom? Juca, e qual é que é a tua área de formação para as pessoas conhecerem um pouco melhor dentro da tua carreira? Eu já fiz de tudo. Eu comecei minha vida como arquiteto, né, mas eu casei cedo, eu tive 2 filhos com 20 anos, 22 anos, e eu tinha que sustentar, então não dava, naquela época eu fui trabalhar em banco, eu mudei para a área econômica, porque meus amigos estavam dando mais dinheiro que eu, e eu precisava sustentar 2 crianças. E, enfim, e é engraçado, porque depois de fazer economia, e eu falei para ele, meu filho, você tem que estudar 2 coisas para estudar economia. Matemática, por razões óbvias, e história. Eu falei, mas história, pai, economia, porque você tem que entender o comportamento do homem, que se repete em razão do história. Nós vemos o ciclo na vida. Você pode pegar desde a história antiga, meus professores estão aqui do lado podem concordar comigo. Então você tem que entender as ânsias e as necessidades dos povos a partir do papel. Eu sempre fui um observador, sempre muito. Minha mãe tinha biblioteca dentro de casa, então eu comecei desde Monteiro Lobato, no primeiro colégio, depois eu peguei um livro dela de Agatha Christie, que eu adorava mistério, e depois eu comecei a ligar no ramo, todos os grandes autores para ter Machado de Assis, e você vai ganhando gosto por isso. Depois, já mais velho, eu tinha um problema de saúde e fui passar um tempo fora do Rio. Meus pais tinham um pequeno hotel num lugar próximo, e lá não tinha televisão, mas tinha uma biblioteca. Então eu passei 9 anos no meio do mato, lendo. Então, isso para mim é uma riqueza única, entendeu? E quando é que você pôs a mão na massa de começar a escrever? Por causa daquela mocinha ali, que me incentivou, eu estava com 58 anos, na época eu estou com 62 agora, e a empresa que eu estava, ela fechou, eu saí, eu falei, o que eu vou fazer agora? Ela falou, você não sempre escreveu um livro? Eu falei, eu estudei literatura, como por exemplo, a Legar, história, a Márcio Passal, fiz oficina literária, porque a gente sabe muito bem que a gente pode contar uma história, mas na hora de contar um papel completamente diferente. E aí eu, bom, então é agora, vamos nessa. E aí comecei a escrever o Turco, que é um romance de 470 páginas, é um baita livro que foi numa época do Brasil tão conturbado, em 2016, 2017, e eu quis retratar o poder atrás do poder, né? Porque a gente fica brigando, e as pessoas não merecem que a gente fica brigando, e na realidade tem pessoas que estão por trás ganhando muito dinheiro na história toda, entendeu? Então peguei fatos reais e misturei uma ficção também através de um romance, que foi um thriller de 470 páginas, onde eu estudei muito pesquisa histórica de vários elementos que começam. Você também deve 1908 na Arábia Saudita. O Soldado do Guardião é através dessa curiosidade de enaltecer um monumento que é nosso. Certo. Entendeu? E aí encontrei a minha amiga Paula, que essa marcou o projeto. Porque são 3 trajetórias diferentes aqui, né? Nós temos um professor de História, um académico da literatura e um arquiteto de formação, arquiteto economista, exatamente, que
de forma autodidata, começou a dedicar-se à literatura mais recentemente. E essa diversidade numa mesa como esta, que estamos a discutir e a conversar sobre o simbólico do Brasil, é bonito também a gente perceber que são histórias individuais diferentes e percursos diferentes que levam um caminho que tem traços comuns, não é? E que passa por Portugal também, inevitavelmente, seja pela história em si. E no caso de vocês dois que foram agora publicados lá, eu queria exatamente perguntar-vos isso para terminar. E também acho que o Edgar também, por ter estado em Portugal e também professor em Portugal, também me traz com certeza essa perspectiva de como vocês acham. Eu não vou dar a minha opinião porque eu só estou como moderadora, tá bom? Eu quero vocês os três como brasileiros, autores brasileiros. Como é que vocês sentem que Portugal, que os portugueses leem o Brasil hoje, Portugal de hoje, o Brasil de hoje à luz da história, e como é que eles recebem isso na literatura? Porque vocês publicados lá agora, como é que vocês sentiram que o público português recebe de alguma maneira o produto final do processo criativo? Olha, eu tive hoje recebi, a minha filha menor está morando em Portugal, e ela mandou uma foto. Uma amiga dela comprou o meu livro e postou no Instagram. Isso também me deu uma alegria muito grande, porque é o resultado. Isso é uma pessoa jovem, não é brasileira, é portuguesa, que se interessou pelo livro e gostou tanto que postou no Instagram dela. Então, e assim, quando a gente estava lá, a gente sentia, quando a gente contava essa história, as pessoas se sentiam, poxa, que legal, porque a gente também tem um Cristo aqui, então, há uma identidade muito grande em termos de simbologia, evidentemente os outros, mil razões do que já narraram, cultural, nós somos uma filial maior de Portugal, na verdade, né? Com várias vertentes, com várias situações completamente diferentes, mas e acho que a literatura tem muito a ver em termos dessa complexidade, né? Desde os escritores antigos até hoje em dia. E essa cultura também do Brasil agora em relação a Portugal, que está indo para Portugal, isso também de uma certa maneira pode criar alguma confusão às vezes com os portugueses, mas eu acho que aproxima os países também, porque a gente consegue demonstrar um pouco da nossa cultura, dos nossos valores, da nossa capacidade, entendeu? Porque o Brasil é um grande país, nunca foi pobre, isso aqui nunca foi pobre, e nós somos muito capazes de realizar grandes coisas, como foi o Cristo. Então, o Cristo ele tem uma simbologia muito grande, não só religiosamente falando, porque havia muitos interesses em relação à igreja na época, mas da nossa capacidade de acreditar nas coisas. E da gente todo dia, quando acordar, olhar para si e falar assim, pô, tá lá o cara dançando a gente, vamos nessa. Acho que é por aí. Bom, eu falei que o Grande Mar é um romance para mim feminista, com 3 mulheres fortes. Mas ele dedicava a mulher mais forte que eu conheço, a mulher mais especial que eu conheço, que é a minha esposa, que é a Bia José. Eu gostaria de comentar uma coisa, me desculpe, mas eu vou dar um spoiler violento aqui. Porque está escrito na garrafinha do Cristo, nem franqueando, Bom, a experiência de publicar em Portugal, pela Gato Bravo, foi muito bacana. Porque é o seguinte, na verdade, o Grande Mar nasceu, a ideia de escrever nasceu em Lisboa. Eu tive em Lisboa em 2009 e passando pelo curso, não chamam cedo, chamam Alfarabista, né? Alfarabista. Aí no Alfarabista eu vi um livro sobre o grande terremoto de Lisboa. E a minha ideia inicial era um fascínio de criança que se passa ali durante aqueles momentos dramáticos do terremoto. É assim que nasce o livro. E quando eu saí escrevendo o livro, eu tinha uma dificuldade, porque assim, não mora em Lisboa, você tem que no mínimo ter uma certa verossimilhança, né? A minha personagem, ela sobrevive fazendo doces portugueses. Ela vai pesquisar os doces portugueses, os babas de camelo, os barrigas de frade, enfim. Então, o livro inteiro foi escrito pensando em Lisboa, que era a cidade dela. Quando pintou a oportunidade com a Paula e com o Júlio, vamos publicar para a Gato Bravo, ele falou, a Lúcia dos Prazeres nasceu lá, ela vai nascer literalmente lá.
E foi bacana, porque a gente lançou em Lisboa primeiro, um evento em Lisboa, na livraria Dias de Feijoada, que é uma livraria histórica, frequentada por essa de Queiroz, barata. E foi legal o lançamento lá com alguns amigos escritores lá de Portugal, alguns que eu cheguei a conhecer lá e alguns que eu conheci aqui. E foi bacana a lançamento lá. E depois no festival, em Óbidos, que é um festival belíssimo, uma cidade da polícia, muito interessante, muita gente bacana, muitos escritores portugueses, o jogo que a gente se encontrou lá. Né? Então essa oportunidade foi muito legal, eu agradeço a Paulo e ao Júlio por isso. Esse intercâmbio, inclusive a Gato Bravo, ela fez um concurso para literatura Brasil e Portugal. Tá? E o prêmio foi entregue durante a fórmula lá, que era a publicação de um autor português e um autor brasileiro. Essa iniciativa é fantástica, porque assim, de novo a grande mar oceano aproximou as pessoas. E agora, pela literatura. Esse é um trabalho bacana. Pode transmitir ao Júlio também, que eu já falei, parabéns para vocês. Porque é preciso mesmo, a gente conhece apenas os medalhões lusófonos, a gente conhece Walter Ugumãe, Água Luz, mas há muitos escritores bons em Portugal. Gente boa escrevendo poesia, escrevendo contos e tudo mais. Da mesma maneira, em Portugal, são conhecidos os cidadãos também. Começa pelo Chico Buarque, que é uma unanimidade, mas só conhece Cassiano, Clássico e tudo mais. Mas há muita gente no Brasil fazendo literatura primeira. Aqui mesmo eu já estou vendo. Guarnieri, um grande poeta, Nuno Raul, um grande poeta. Tem aqui o Fernando Andrade, um contista, tem o Petrola. Ou seja, aqui está cheio de escritores fantásticos que Lisboa precisa conhecer. E eu acho que está bom. É isso, gente. Obrigado pela presença. Bom, existem 3 importantes personalidades na história de Portugal que apontam a relevância do Brasil e a relevância dessa associação Portugal e o Brasil. Pindar, o sapateiro, profeta do retorno de Dom Sebastião, Isaac Abravanel, que foi líder judeu, saiu de Portugal, depois foi deportado de Espanha e morreu em Pádua, e o padre Antônio Vieira. Todos os 3 concordam com o seguinte, que de Portugal e do Brasil há de acontecer no futuro eventos extraordinários. Antônio Vieira falava do Quinto Império, tese do Quinto Império. Ele achava que era aqui, por obra de Deus e pela presença de Dom Sebastião, com quem concordava o sapateiro Pindar, concordava também Isaac Abravanel, não no caso de Sebastião, mas Isaac Abravanel achava que todos os cristãos novos, todos os descendentes de judeus de Portugal, que viviam no Brasil, seriam a tribo perdida, que retornaria a Israel, no lugar do retorno do Messias. Então, eles achavam que essa região é uma região que teria a dar ao mundo coisas extraordinárias no futuro, coisas extraordinárias que aconteceriam em Portugal e Brasil no futuro. E essa crença é uma crença muito forte. Portugal, eu vejo assim, Portugal depois que perdeu, entregou as colônias, ele se voltou, foi forçado a se voltar para a Europa. Quando toda a história dele foi voltada para o Atlântico. E me parece que isso é apenas um acidente histórico. Portugal não tem outro destino que não seja o Atlântico, e o destino civilizacional de Portugal é certamente o Brasil. Não há outro destino. Assim. Então eu vejo que aconteceu do Padre Antônio Vieira, do Quinto Império, ou seja, de uma sociedade extraordinária que vai poder surgir do Brasil e Portugal, ela tem um apelo muito forte à consciência lusitana, lusófona, e ela, no Brasil, a ideia de que o Brasil é um país diferente dos outros países, de que apesar de tudo que acontece aqui, existe aqui dentro alguma coisa latente, alguma coisa contida, que nós usualmente chamamos, que até um judeu, o Stefan Zweig, o Brasil do país do futuro, a ideia de que aqui no Brasil existe algo em gestação, que em algum momento se realizará, se transformará em alguma coisa extraordinária. Isso não é uma coisa presente nem nova, é uma coisa estruturante
da própria identidade da sociedade luso-brasileira, de forma geral. E eu acho que isso é uma coisa que mostra que a civilização luso-brasileira ela tem um destino, ela se vê como portadora de um destino. Os brasileiros, não sei se eles têm essa visão, especificamente no caso de Portugal, mas eles têm com relação ao Brasil, certamente. E essa crença é uma crença presente, muito consistente. Então, eu acho que isso une muito o Brasil a esse universo que nós temos, essa herança. Eu observo o seguinte: o Brasil, ao longo da história, houve muitas conspirações contra o rei de Portugal na história do Brasil. Mas nunca o Brasil se rebelou contra Portugal. Não, o Brasil nunca se rebelou contra a coroa de Portugal. Nunca houve uma rebelião no Brasil contra a coroa de Portugal. Nunca houve. A história do Brasil é totalmente diferente da história da América Hispânica. Na Espanha houve muitas contra a coroa de Espanha. Não, conspiração contra Portugal e contra a coroa houve muitas, mas nunca houve no Brasil uma rebelião contra a coroa ou contra Portugal. Quando Dom João VI chegou aqui, pelo contrário, ele foi recebido como Salvador. E o Brasil preservou a Casa Real Portuguesa até o seu limite. E ela não caiu porque houve uma rebelião contra essa coroa, ela caiu por golpe de Estado. Não houve uma rebelião contra ela. Então, a gente não pode dizer que o Brasil, ao contrário de outros países hispano-americanos, embora você tenha um antilusicanismo aqui e ali, mas o Brasil não se constituiu como país em oposição a Portugal. Então, isso, a lealdade do Brasil à coroa portuguesa, ela não é inigualável a qualquer outra possessão que Portugal já tenha tido. Havia uma disputa, houve uma época que se chama disputa de Macau e Rio de Janeiro. Qual das duas cidades era mais leal a Portugal? O Rio de Janeiro se dizia uma leal e heróica cidade. E Macau dizia assim: Macau, cidade, no título dela, cidade do nome de Deus na China. Não há outra mais leal. Querendo dizer que o Rio de Janeiro podia ser leal, mas Macau era mais leal. Realmente, Macau ainda está lá, né? Acabando, ainda continua sendo muito leal a Portugal. Mas o Brasil é um país muito, teve muita lealdade a Portugal sempre. Então, isso é importante ser anotado e que reforça esses sentidos, que nós diríamos assim, esse destino espiritual, né, português brasileiro. E é por isso que é tão importante que não só o Brasil entenda dessa maneira e na verdade eu acho até que ao longo do século XX houve mais cultura brasileira a ser exportada para Portugal, por incrível que pareça, do que o contrário, não é? Então ali a partir da década de 70 os portugueses começaram a ver as novelas brasileiras e se formou uma geração. A geração de pessoas nascidas nos anos 80 cresceu a ver telenovelas brasileiras, a ter familiaridade com o sotaque brasileiro, com as trilhas sonoras das novelas, portanto isso familiarizou os portugueses com a música popular brasileira. E acho que também é muito importante que novos autores brasileiros comecem e sejam cada vez mais lidos em Portugal. E não o contrário, né? Que seja uma troca recíproca através dessa riqueza em comum que nós temos, que é a língua portuguesa. Então, que se continue a fazer muita literatura lusófona e que nós possamos continuar a ter estes encontros de troca literária e cultural entre Portugal e o Brasil. Só fazer um comentário. Estava em Lisboa agora e num bar, aí entra um português. Porque Jesus lá é assim. Agora eu quero ver se o brasileiro vai fazer piada de português. Vamos ver hoje, né? Muito obrigada a vocês os três. Obrigada a todos os que estiveram presentes, espero que tenham gostado. Eu não sei, com a organização do evento, se nós podemos ter um espacinho ainda para participação do público. Eu sei que toda a gente está com muita fome, que é a hora do almoço. Mas se alguém, será que dá tempo? Se alguém quiser fazer uma perguntinha, quiser fazer alguma intervenção sobre o que foi aqui falado, fique à vontade, nós temos aqui 2 microfones. Alguém gostaria de intervir? A fome é muita, não é?
É hora do almoço, está certo. Olha, muito obrigada a todos. Até à próxima. E um grande salve à editora Jaguatiri, que é a Paula, por continuar a fomentar este tipo de evento e de incentivo à literatura e aos novos autores. É muito importante a existência das editoras independentes, então vamos continuar a ler livros publicados desta forma e novos autores, tá bom?